Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Estamos aqui mais uma vez com o Pentecast agora de número 6. Eu sou Anderson Fábio e você pode achar que não, mas Deus salva quem Ele quer. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Muito bem, eu sou Gilian Amaral e Cristo é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Bem crente esse. Oh. Vai lá. Olá, e eu sou Daniel Gouveia e Romanos 9 é fogo. Fogo puro. Gente, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. E nos mantos dessa semana, nós queremos dizer que nós estamos com algumas séries aí, que já iniciamos, como a série Carismata, que nós estivemos com os episódios Dons Espirituais parte 1 e Dons Espirituais parte 2, e logo nós estaremos falando sobre cada dons. Nós também iniciamos hoje com Romanos 9, a série Jesus Salva. E logo também teremos a série Rascunhos Pentecostais, onde estaremos iniciando falando sobre os puritanos e o relacionamento com o pentecostalismo. Então fique ligado, nós temos algumas séries aí que estamos iniciando, temos mais séries aí, e você vai ser abençoado com esse conhecimento teológico, direcionando por uma perspectiva de linha pentecostal. Você que está nos ouvindo, você pode nos ouvir também, ouvir os nossos podcasts pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, pelo YouTube, pelo Anchor, e nós também estamos no nosso site www.pentecast.com.br. Ali você pode ouvir diretamente pelo site e pode baixar o áudio também para você colocar no pendrive, ouvir no carro, como da melhor forma que você quiser ouvir os nossos podcasts de teologia numa perspectiva pentecostal. Nós estamos nas redes sociais também, pedimos que você nos divulgue. Estamos no Facebook, ali com o nome Pentecast, e no Instagram também, @Pentecast. Geralmente nós temos uma comunicação maior pelo Instagram, e ali você pode fazer perguntas, fazer colocações, colocar sugestões a respeito dos temas que você deseja que nós venhamos abordar aqui na linha pentecostal ou na teologia de uma forma geral, mas sempre como nós somos pentecostais, a nossa análise sempre será numa visão de cunho pentecostal. Nós queremos recomendar alguns parceiros aqui. Queremos recomendar o canal Chama Teológica. Você vai lá no YouTube, procure o canal Chama Teológica e você vai estar lá com o Anderson Lopes, com excelentes vídeos falando sobre línguas estranhas, dons espirituais, de uma forma bem didática, de uma forma bem concisa. Não são vídeos longos, geralmente são vídeos pequenos, são vídeos de 10, 15 minutos, às vezes tem uns vídeos um pouco mais longos dependendo do assunto, até 30 minutos, mas são vídeos bem diretos. Você pode ir lá na Chama Teológica com o nosso amigo Anderson Lopes e você vai estar aprendendo e crescendo também com ele ali. E também nós queremos recomendar o podcast Perspecast. Perspecast é P-E-R-S-P e cast no final. Nosso amigo Kleber Santos, você vai ali dar uma análise sobre a teologia bíblica. Eles estão analisando vários livros da Bíblia e tratando da teologia bíblica em si. Então são pessoas excelentes ali, e nós recomendamos aí esse podcast, que tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Fique com o nosso episódio aí agora de Romanos 9, que tá profundo, você vai ter que ouvir de novo, pausadamente. Se você quiser ouvir, já pegue caneta, já pegue um papel aí para anotar, porque tá profundo mesmo, bastante conhecimento teológico para nós aí. Fique na paz de Cristo em nome de Jesus. Então, gente, nós estamos hoje aqui com o nosso irmão Daniel Gouveia, que foi convidado aqui para nos explanar um pouco deste capítulo que é fogo, como ele mesmo diz. Seja bem-vindo, irmão Daniel. Olá, meu irmão, é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu agradeço de verdade esse convite para participar aí do Pentecast. Muito obrigado. Nós que agradecemos a disponibilidade, irmão. E nós hoje vamos falar um pouco sobre este capítulo. Para nós iniciarmos, eu acho muito bem a gente iniciarmos com a contextualização, né, irmão Daniel? Para a gente colocar realmente os pontos dos i e chegar até o ponto de explanar um pouco. Não vai dar para falar tudo, porque é um assunto bem difícil, bem abrangente,
mas nós vamos dar um panorama aqui para as pessoas terem um pensamento, um entendimento a respeito do que é Romanos 9. Então, irmão Daniel, como é que nós iniciaríamos aqui na contextualização de Romanos e de Romanos 9 para que a gente compreendesse esse capítulo de uma maneira mais clara? Perfeito, meu irmão. De fato, como você mesmo disse, seria difícil nós tratarmos todos os pormenores desse capítulo tão polêmico, né, que muitas vezes tem dividido águas no meio da Igreja de Jesus, no seio do cristianismo. Mas, de toda forma, a gente não pode esquecer, assim, quão inestimável é a importância da carta de Romanos na história da igreja, né? Sempre quando houve um grande despertamento, avivamento ou reforma na igreja cristã, o livro de Romanos ele estava ali sempre envolvido. Romanos 9, 10 e 11, na verdade, acaba se tornando muitas vezes um texto obscuro para muitas pessoas. Alguns teólogos pensaram, às vezes, em deixar esse texto como se fosse um parêntese no argumento de Paulo, porque dá a sensação de que Romanos 9 aparece ali meio que quebrando aquele clímax anterior de Romanos 8, mas, de toda forma, é importante a gente tratar Romanos 9 e entender que Romanos 9 faz parte da carta como um todo. E começar pelo contexto da carta, o caminho, sem dúvida alguma, e ver a relação que Romanos 9 tem com a carta toda. A carta de Romanos, ela foi escrita por volta do ano 57, 58 depois de Cristo. E nós sabemos que foi escrito para a cidade de Roma, né, para os cristãos em Roma, e Roma era a capital do Império Romano, uma cidade grande, uma cidade expressiva. Naquela ocasião, Roma devia ter por volta de 1 milhão de habitantes. Então, tem muitas cidades no Brasil que não tem isso, né? Era um grande centro para aquela época. Nós vimos ali pessoas de todos os lugares do mundo conhecido, né, ou do Império pelo menos, indo para a cidade de Roma. E nesse contexto é que nasce aí uma igreja em Roma que era tipicamente judaica, porque nós entendemos que muito provavelmente a igreja de Roma, ela não foi nem fundada por Paulo de forma alguma, ele mesmo fala aqui em Romanos, e nem por Pedro, porque não faria muito sentido Paulo escrever da maneira que escreveu e também mencionar tantos nomes no capítulo 16 e não mencionar Pedro, se ele fosse o fundador ou o pastor, o bispo, né, sei lá o que for, da cidade de Roma. Paulo escreve aquele tanto de nome e não fala nada de Pedro. Então não faz sentido, até porque também no período em que os judeus haviam sido expulsos de Roma, eu vou falar disso mais tarde, no ano 49, o apóstolo Pedro estava em Jerusalém, morando em Jerusalém, e participou daquele primeiro concílio da igreja ali em Atos 15. Isso. Exato. Então não faz muito sentido pensar que foi Pedro ou Paulo. Mas muitos acreditam que a comunidade cristã nasceu em Roma a partir do dia de Pentecostes, por exemplo, quando muitas pessoas do mundo conhecido foram lá para aquela festa de Pentecostes e houve ali o batismo com o Espírito e aquelas conversões todas, e quando as pessoas voltam para suas casas, elas vão criando ali uma comunidade de cristãos em Roma. Além do mais, a cidade de Roma, existia em Roma muitos comerciantes, além dos habitantes, haviam muitas pessoas indo e vindo para Roma. E provavelmente nesse ambiente é que nasce a igreja cristã, né, de Jesus em Roma. E essa comunidade em Roma, ela era tipicamente e primordialmente constituída de cristãos judeus. Mas, como em Roma existia uma comunidade vasta de judeus, dizem que talvez naquele período, no primeiro século, havia pelo menos 50 mil judeus habitando em Roma. Isso, por si só, já era praticamente a população toda de Jerusalém. E muita confusão começou, então, a acontecer muitas dificuldades de relacionamento entre esses judeus cristãos e entre esses judeus não cristãos, a ponto de o imperador Cláudio, no ano de 49 depois de Cristo, lançar um decreto para
expulsar os judeus de Roma, todos os judeus cristãos e os judeus não cristãos, todos eles foram expulsos de Roma. Foi nessa ocasião da expulsão que provavelmente Paulo conheceu Áquila e Priscila. Agora, é que alguns anos depois, os judeus voltam, né? O imperador morre, o imperador Cláudio morre em 54, se não me engano, e os judeus cristãos e não cristãos começam a voltar para Roma. E quando os judeus cristãos chegam em Roma, eles não encontram mais uma igreja cristã tipicamente judaica. Eles encontram agora uma igreja cristã tipicamente gentílica, porque com a saída dos cristãos judeus, os cristãos não judeus ou gentios é que lideraram, dirigiram e tudo mais as comunidades de fé em Roma. E aí começou a ter um estranhamento muito grande, né, uma dificuldade prática entre os judeus cristãos e os gentios cristãos, né? Agora, entre judeus e gentios começa a ter uma dificuldade na igreja. A pergunta agora era como judeus e gentios vão adorar a Deus debaixo do mesmo teto, vamos falar assim. E Paulo, então, quando escreve para os cristãos em Roma, ele tinha alguns propósitos. O primeiro propósito de Paulo era, de fato, evangelizar ou falar do amor de Jesus, do evangelho, para as partes mais ocidentais do império, já que as partes mais orientais ele já havia compartilhado. Ele queria chegar à Espanha. Então ele tinha a intenção de que os irmãos em Roma o enviassem posteriormente para a Espanha. Uma outra coisa também que nós notamos na carta, lá no capítulo 15, é que ele pede oração por ofertas que ele estava levantando na Acaia e Macedônia para os cristãos de Jerusalém, para os cristãos judeus. Isso era um gesto de ajuda, mas também era uma maneira visual para que as pessoas ou a igreja pudesse ver que em Cristo judeus e gentios podem andar juntos. Mas um outro propósito muito significativo nessa carta é que Paulo queria esclarecer esses dilemas, essas dificuldades que existia entre judeus e gentios na igreja em Roma e, de um modo geral, na igreja espalhada, né, pelo Império Romano. Então, Paulo queria resolver também essa questão, mostrando que tanto judeus quanto gentios poderiam adorar a Deus debaixo ou sob o mesmo evangelho, né? Que o evangelho ele era necessário tanto para o judeu quanto para o gentio. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar durante toda a carta, ele vai falar muitas vezes sobre os judeus, ele vai mencionar judeus e gentios ao longo da carta toda. E para fechar o pensamento, só para a gente chegar rapidão em Romanos 9, Paulo vai ali no capítulo 1 a 3 e mostra que no capítulo 1 que o gentio é pecador. No capítulo 2, ele mostra que o judeu é pecador. No capítulo 3, ele mostra que todo mundo é. Por isso, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. No capítulo 4, ele mostra que a solução para o pecado é a fé, e ele usa como exemplo um judeu, né, que é o Abraão, pai da nação judaica. No capítulo 5, ele mostra que essa fé precisa ser em Cristo. No capítulo 6, ele mostra como que se dá a nova vida de fé, né, a nova vida em Cristo, onde a graça é abundante, né? Ele fala, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não, e tal. Ele fala da santidade ali e tudo. No capítulo 7, tem uma polêmica aí, que um dia a gente pode ter um podcast sobre ele, se ele é um cristão, não cristão, se é Paulo, se não é Paulo. Mas ali mostra uma pessoa num dilema muito grande, querendo agradar a Deus, mas ela não consegue pelo seu próprio esforço. E aí, finalmente, chega o capítulo 8, mostrando que, pelo poder do Espírito, é que nós podemos viver a nova vida em Cristo, a nova vida da ressurreição. E termina o capítulo 8 falando que nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. E aí é que vem o capítulo 9, porque a pergunta ali é a seguinte: se o amor de Deus é tão grande assim, como diz no capítulo 8, se somos filhos de Deus e tudo mais, e se Deus nos guarda no seu amor dessa maneira, como então pode ser o caso de Deus estar rejeitando algumas pessoas dentre os judeus, salvando algumas pessoas dentre os judeus, justificando elas e rejeitando outras?
outras. Como assim isso pode acontecer? Não seria Deus injusto se ele escolhesse alguns dentre os judeus para salvar e escolhesse outros dentre os judeus para não serem salvos ou justificados? Deus não seria injusto? É aí então que Paulo usa o capítulo 9, 10 e 11 para responder a essa questão, que a justificação de Deus, ela é para o judeu e para o gentio, mas essa justificação é nos termos dele e não nos termos que os judeus pensavam que fosse. Por isso a minha fala no início, né? Que Deus salva quem ele quer, né? As pessoas até imaginam que vocês querem colocar um parâmetro para quem Deus que salva. Não, nós concluímos realmente com Romanos 9, nesse pensamento que o irmão está trazendo, que Deus salva quem ele quer. Agora, o parâmetro é na intenção de colocar somente Romanos 9 fora de todo o contexto e ter uma compreensão errada do que Romanos 9 está trazendo para nós, justamente. Né? Exato. Esse é o dilema que, quando eu escrevi esse livro, né, sobre Romanos 9, foi uma tentativa naquela ocasião de tentar oferecer um tipo de abordagem de Romanos 9 que não fosse necessariamente a partir do viés da teologia sistemática, seja a partir da perspectiva arminiana, calvinista, ou pentecostal, ou dispensacionalista, etc., mas que a gente pudesse tentar olhar Romanos a partir dos princípios da teologia bíblica, para que isso nos ajudasse a suavizar um pouco as grandes polarizações que existem a respeito desse texto, a respeito dessa passagem, que foi muito bem que você acaba de falar, Anderson, porque algumas pessoas olham para esse texto a partir do seu sistema teológico. E a tarefa da teologia bíblica ou do teólogo bíblico é tentar olhar para o texto o mais isento possível do seu sistema teológico. Seria muita mentira a gente falar assim, a gente faz uma teologia bíblica neutra, ninguém é influenciado pelo seu sistema. Todos nós somos, em alguma medida, mas nós temos que ter coragem diante do texto bíblico e um esforço honesto para a gente entender o texto a partir do seu próprio contexto, a partir da sua própria época, a partir das categorias de pensamento dos seus escritores e dos seus primeiros ouvintes, para a gente não entrar em veredas confusas e tortuosas como a gente tem visto por aí as pessoas quando olham para Romanos 9. Nosso Deus é soberano. Então vamos lá aqui, ó. Vamos então para o texto. Nós não vamos ler o texto por causa do tempo, né? Senão nós ficaríamos discorrendo aqui todo o texto e é complicado. Mas a pergunta já é no início do texto. No início do texto o Senhor já está falando já que a menção dos judeus já, eu acho que se não me engano no capítulo 2 ou 3, né? Já é mencionado já a questão dos judeus. E no início do capítulo Paulo já fala já que se poderia ele daria vida pelos judeus. E ele fala a respeito um pouco dos judeus, ele fala a respeito de israelitas e verdadeiros israelitas. E vamos começar por isso, depois a gente entra na parte do Antigo Testamento, né? Que vai citar um pouco mais do Antigo Testamento para a gente entrar na dúvida maior que é a respeito dos vasos, né? Essa parte ele já inicia. Essa questão é direcionada para os judeus ou é de uma forma geral? E esse capítulo, uma pergunta aqui que não estava na pauta, né? Mas esse capítulo, ele está falando de salvação ou ele só está falando da questão dos judeus, né? Para a gente iniciar aqui a respeito dos judeus e da salvação. Beleza. Olha só, a primeira coisa que a gente deve observar aí em Romanos 9 é que o apóstolo Paulo, ele está realmente muito triste com a situação que está acontecendo. As palavras aqui no texto grego, elas são muito fortes para descrever a tristeza que o apóstolo Paulo está sentindo. Ele começa falando aí, né, que diz a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Essa palavra testemunhando comigo, né, é uma palavra enfática, ele está enfatizando assim que o que ele está falando
falando é coisa séria, é coisa verdadeira. E o verso 2 fala que ele estava muito triste, ele tem grande tristeza, incessante dor no coração. Essas duas palavras, elas são palavras assim que expressam um lamento forte, um lamento profundo mesmo. É como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo em lágrimas. É como se ele saísse daquele ápice tão belo de Romanos 8 e caísse agora numa profunda abismo de tristeza. Por isso que alguns críticos até chegaram ao ponto de sugerir que Romanos 9, 10 e 11 não tem conexão direta assim, com a carta de Romanos e tal. Mas isso aqui, sem dúvida, foi um recurso também literário que o apóstolo usa para mostrar o contraste, a gravidade, a seriedade do assunto que ele está tratando. Então, se ele estava assim tão pesaroso, tão triste, é muito pouco provável que ele esteja falando de um assunto que não seja a salvação ou a justificação das pessoas para quem ele escreve. Especificamente falando, ele está dirigindo isso aqui para os judeus. Então, a própria tristeza do apóstolo revela e mostra a gravidade do assunto que ele está tratando. Então, algumas pessoas tentam falar que Romanos 9 não está falando de salvação, mas que está falando de salvação para... Muitas pessoas falam que é somente falando de um chamado para o serviço. É porque fala ali de Faraó, fala questão de Jacó. Exato. Então, isso aí, Anderson, essa ideia de um chamado para o serviço e tal, mas não. Aqui, de fato, está tratando de questões soteriológicas. Aqui está tratando do mesmo assunto que a epístola veio tratando desde o capítulo 1, a justificação pela fé em Cristo. Paulo não abandonou esse tema nesse capítulo. Então, ele está tratando desse assunto, mas agora ele está com uma preocupação muito específica com o seu povo, no caso, seus compatriotas, os judeus. Por que ele estava com essa preocupação? Bom, no verso 3 ele fala que queria ser separado de Cristo, né? Anátema, por causa dos compatriotas dele. Isso também, às vezes, gera, assim, alguma polêmica, alguma questão aí, né, sobre o que Paulo estava querendo dizer com isso, né? Mas realmente ele tinha vontade de ser anátema, amaldiçoado, maldito por causa da nação dele. Então aqui revela, né, o amor profundo, a tristeza de Paulo. É claro que isso... Não, como se ele próprio, se ele pudesse, ele daria vida pelos judeus para que todos eles pudessem ser salvos. Mais ou menos nesse sentido. Exato, exato. O desejo real de Paulo aqui é o seguinte, é como se ele dissesse assim: eu prefiro ir para o inferno no lugar dos meus compatriotas judeus. E ele está falando a verdade e não mentindo. Esse era o desejo dele. Daniel, assim, eu acho que nesse momento que Paulo está escrevendo aí, porque essa frase de Paulo, ela é muito parecida com a frase de Moisés lá em Êxodo 32 e 32, quando ele diz, olha, perdoa-lhes os pecados, você não risca o meu nome do teu livro, né? Quando Deus diz assim, eu vou destruir a nação. Parece que ele está trazendo à mente a mesma intenção de Moisés. A diferença é que Moisés ele estava se recusando a sobreviver se o povo perecesse. Aqui Paulo já está dizendo assim que ele prefere escolher a perdição se isso significasse Israel ser salvo. Seria mais ou menos essa conexão que talvez estava na mente do apóstolo Paulo nesse momento? Exato. Por que a gente entende que é isso? Porque o que ele está tratando no capítulo e na carta toda é esse assunto, a justificação pela fé em Cristo. Então, ele está com um desejo ou expressando uma questão aqui sincera, honesta, como você acabou de mencionar, Julian. Mas isso nunca ia acontecer, por dois motivos. A justificação, ela é pessoal, né? Não dá para transferir a nossa justificação em Cristo para outra pessoa. Não há nenhuma sugestão na Escritura de que isso aconteça. E a construção também que Paulo usa aqui, no grego, é uma construção desiderativa, né? Onde ele está expressando um desejo real, verdadeiro, mas que era impossível de acontecer. No livro eu explico isso um pouco mais, mas de fato o desejo é real, mas a viabilidade, não. Isso não
não iria acontecer. Mas Paulo estava mesmo muito tocado por causa da situação dos judeus, né, dos seus patrícios. Legal. Então, assim, outra pergunta. Nós lemos esse capítulo aqui, tem muita citação do Antigo Testamento. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre a promessa de de Isaac para Sara também, que ela teria um filho. Ele fala sobre amaldiçoa Jacó e aborreceu Esaú. Ali ele vai falar no versículo de número 15 que ele vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia, né, e compaixão de quem ele tiver compaixão. Isso aí ele cita a frase do próprio Deus a Moisés. Então, assim, essas citações do Antigo Testamento aqui nesse capítulo, eles apontam para uma salvação soberana ou apenas estão falando da soberania de Deus à salvação? Sim, olhe bem, talvez para a gente chegar a entender isso aí melhor, a gente precisa pensar na questão aqui da continuidade desse texto. No verso 4 até o 6, até o 5, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui dos privilégios, né, e tudo dos judeus que eles tiveram. Por que Paulo estava tão triste? Paulo estava muito triste porque os judeus, de um modo geral, eles acreditavam que eles estavam como povo irrevogavelmente salvos nos méritos da aliança que Deus fez com Abraão. Então, na mente judaica daqueles dias, eles acreditavam que todos os judeus que são descendentes de Abraão por meio de Isaac, todos esses judeus, eles são inevitavelmente salvos. E era o pensamento. E aí, a gente até lembra aqui daquela questão da Nova Perspectiva, porque o que a Nova Perspectiva fez, um bom trabalho que a Nova Perspectiva fez, foi justamente os trabalhos de um teólogo chamado E.P. Sanders, que no ano de 1976 ele publicou o seu livro sobre o judaísmo. O que ele fez? Ele pesquisou os documentos do Segundo Templo, de 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo. E nesses documentos, ele notou que, por maioria, né, dos documentos pesquisados, os judeus acreditavam que eles já eram um povo eleito, eles já eram um povo salvo, eles já eram um povo que desfrutariam das bênçãos prometidas para Abraão. Então, os judeus, por maioria, eles acreditavam que eles eram já salvos e que eles tinham que praticar a lei e tudo mais para permanecer na aliança. Então, ao contrário do que às vezes a gente pensa, né, que os judeus, todos eles, pensavam que tinham que praticar obras para ser salvo, eles acreditavam que eles já eram salvos nos méritos da sua descendência abraâmica. É claro que o pensamento judaico ele não foi monolítico, né? Houve variação no pensamento dos judeus, mas a gente vê que a linha ela é muito tênue, né? Olha só, se eu disser para você assim, obedecer aos mandamentos para permanecer na aliança, e falar também, eu vou entrar na aliança por obedecer os mandamentos, você vê, são frases distintas, mas são linhas muito tênues. Na primeira frase, os judeus acreditavam, sim, que eles tinham que obedecer a palavra de Deus, a lei, né, os mandamentos, para permanecerem na aliança. Ou seja, eles já eram salvos, já eram justificados e eles tinham só que obedecer à lei para permanecer dentro dessa aliança. Outra coisa que tem é o seguinte, que alguns podiam pensar o seguinte, para eu entrar na aliança, para eu ser salvo, eu tenho que praticar os mandamentos. Tá dando para ver a diferença da coisa? Sim, sim. E até mesmo nesse segundo, os prosélitos tinham que obedecer os parâmetros da lei para poder entrar na aliança, como circuncisão e outras coisas mais. Né? Exatamente. Então, esse era um pensamento assim muito recorrente, né? Nos documentos que o pessoal descobriu até agora, esse pensamento mais predominante nos documentos era esse, de que os judeus acreditavam que eles já estavam justificados nos méritos de Abraão. Se eu tenho o sangue de Abraão correndo aqui nas minhas veias, se eu sou descendente dele, eu estou garantido, eu estou salvo. E é aí que Paulo fica muito triste e fala o
que está escrito aí no versículo 6, finalmente, né? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então ele está querendo dizer o seguinte, nem todos os descendentes de Abraão são de fato justificados ou vão permanecer nessa aliança. Ele tenta mostrar agora para o povo judeu que esse pensamento que eles achavam que eram irrevogável e coletivamente justificado nos méritos da aliança abrâmica, ele simplesmente não é assim, porque o Deus soberano, ele definiu uma outra forma, uma outra maneira de salvar, e é claro, o texto de Romanos 9 não fala explicitamente, né, porque ele é a parte de um argumento, ele vai falar isso em 10 e 11, e no final do capítulo 9, mas a salvação, ou a justificação, ela não é por raça, ela é por graça. Então, ele tenta mostrar isso para os judeus, e Deus é soberano em agir assim. Ele elaborou seu plano redentor do jeito que ele quis, e o centro da sua redenção não é a raça, o centro da sua redenção é a obra de Jesus Cristo na cruz, recebido pela fé. Não sei se está fazendo sentido a ideia. Sim. Até veio à mente aqui, essa questão, Daniel e Anderson. A lei era apenas uma placa que conduzia o caminho certo, né? Então, se eu vejo Gálatas, ele mesmo diz, Paulo escreve no capítulo 3, verso 24, que a lei, ela foi a nossa pedagoga, ele diz isso, para nos trazer a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados. Né? Então, a ideia deles, eles não têm essa compreensão de que a lei os leva até Cristo. Né? Sim, exato. Essa era a lei, ela culmina, né, em Jesus, é isso aí. Isso. E o próprio Cristo falou isso em Mateus, né? Eu vim para cumprir a lei, a palavra no grego ali é no sentido de que ele é o transbordamento, ele é a completude máxima, né, da lei. Nele, toda a lei se cumpre, né? Então, fatalmente... Lembrando aí, só, Daniel, desculpa te cortar, que tem muita gente, claro, às vezes até pessoas na igreja, que pensam assim, que Cristo veio e aboliu a lei. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, né? Exato. Ele cumpriu no sentido de obediência e ele cumpriu no sentido de pagar a própria punição da lei, né, por nós. Então, assim, ele é o transbordamento máximo. Então, estando em Cristo, o lugar aonde a pessoa pode encontrar a justificação. Top. Nosso Deus é soberano. Após isso, ele começa a falar sobre a descendência de Abraão. E ele fala assim, olha, a promessa foi feita a Abraão, mas, vamos dizer assim, aos filhos de Abraão. Mas Abraão não teve somente Isaac, né? Abraão teve Ismael também. E daí ele começa essa argumentação dizendo que a salvação estava na promessa, que era de Isaac, que era de Jacó, que daí vai falar de Jacó e Esaú. Ele está falando nesse sentido que daí o cumprimento da promessa está na promessa que está em Cristo, nesse sentido, se eu conseguir compreender a tua fala até agora. Porque ele vai falar do verdadeiro israelita e fala da promessa. Então a promessa estava em Abraão, mas todos são filhos de Abraão. Mas através de Abraão veio Isaac, que estava a promessa. Através de Isaac tinha dois filhos, Jacó. E através de toda essa descendência veio Jesus agora, e nele está a promessa e a salvação, e agora está na relação da fé que nós temos nele. Compreendeu a minha linha de pensamento? Eu compreendi. O que Paulo vai mostrar aqui agora é o seguinte: ele disse que nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, não se surpreendam, vocês estão dizendo que todos vocês são salvos coletivamente como povo por serem descendentes de Abraão. Eu quero dizer para vocês que Deus nunca prometeu salvar irrevogavelmente todos os descendentes físicos de Abraão. Deus não fez essa promessa, não. E aí ele vai mostrar aqui, e ele vai falar assim, vocês, como se ele estivesse falando assim, querem ver um exemplo? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. O primeiro deles é o de Isaac e de Ismael. Todos dois são descendentes físicos de Abraão. Um foi rejeitado
e outro foi aceito. Então, Deus rejeita descendentes de Abraão, né? Fez sentido? Sim, fez sentido. Sim. Só que daí, aí que está o outro pensamento, né? Porque se Deus, depois tu vai falar de Jacó. De Jacó, o texto vai dizer que antes mesmo de Jacó nascesse, antes mesmo de Jacó e Esaú nascesse, Deus já havia escolhido Jacó, vamos dizer assim, na palavra que é a palavra-chave, né? Soberanamente e não por obras. Agora, no sentido que você falou, faz muito mais sentido o texto, que ele está falando que, mesmo que Deus já havia escolhido, a descendência de Isaac também seria toda salva nesse sentido. Mas Deus escolheu somente Jacó na parte do propósito que ele tinha e rejeitou Esaú. Agora explodiu a cabeça aqui, porque... Vamos lá. Não, mas explodiu no sentido de que extraordinário, porque você olha nesse sentido que você está falando do texto e dá uma compreensão exata do que o texto quer dizer, exata mesmo. Pode continuar. Sim, pois é, cara. A gente não está falando que Romanos 9 é fogo, então é fogo puro. Excelente. Mas o que está acontecendo aqui, né? Paulo está construindo o seu argumento. Aqui, claro, ele está como se fosse um oponente imaginário, não? É um recurso literário, diatribe, né? Que ele está usando aqui, sim. Como se ele estivesse dialogando com alguém. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui é que olha só, Deus tem rejeitado descendentes de Abraão. E aí ele fala o caso de Isaac e Ismael. Nós conhecemos muito bem essa história de Isaac e Ismael. Abraão, ele recebeu aquela promessa de Deus de que Deus daria para ele uma descendência vasta e que por meio dessa descendência a terra toda seria transformada, abençoada e tudo mais. Só que a Sara não podia ter filho e tal, e eles então tiveram uma atitude precipitada. Eles tiveram uma atitude que não reflete a ideia de fé. Eu sei que o texto fala aqui, né, que os filhos de Deus, ou a palavra de Deus aqui pode ser um genitivo de procedência, né, ou um genitivo de filiação no grego. O que é isso aqui? No verso 8 fala aí, isso é estes filhos de Deus. A ideia dos filhos de Deus aqui são aqueles filhos que provêm da obra de Deus. Aqueles filhos que vêm da parte de Deus não são propriamente os da carne, olha aí, não são bem aqueles da descendência física, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Se você observar, promessa e fé são coisas que andam juntas. Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sara. Tudo o que eles precisavam ter era fé. Mas, num lapso de fé e de precipitação de Abraão e de Sara, eles consentiram naquele plano de eles terem um filho por meio de Agar, a serva de Sara. Dá um jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho brasileiro. Deram um tumé, como se diz por aí, né? E Abraão foi lá, curtiu a ideia, né? Na verdade, isso era comum, né, no mundo antigo. Não estou dizendo que Deus aprovava, mas era uma lei, né? de Hammurabi, até está escrito nisso. Exato, né? Era um recurso contextual da época, né? Exato, exatamente. Não era assim tão escandaloso, né? Não é correto, Deus não aprovou, mas era comum de se fazer, né? E ele vai lá e usa esse recurso, só que tem um problema. Esse recurso não é um recurso de fé. Esse recurso não é um recurso de alguém que está esperando na promessa de Deus. Mas o recurso de fé era a vinda de Isaac. Isaac, ele era o descendente da promessa. Ou seja, o nascimento de Isaac não precisou de nenhuma intervenção, vamos dizer assim, humana. Ele foi milagroso. Foi um milagre da parte de Deus. Foi uma obra divina, o nascimento daquele menino. Ele nasceu do ventre de uma mulher idosa, estéril, com um homem idoso. Então, aquela obra ali foi uma obra de Deus. E a obra de Ismael, lá, né, o nascimento de Ismael, foi uma obra, por assim dizer,
humana. Então, Deus, ele já rejeitou descendentes de Abraão. Deus, ele tem um compromisso com os filhos da promessa, ou seja, com aqueles que são da fé. É isso a ideia. E esse pensamento, ele coaduna com o restante de Romanos, porque em Romanos a justificação, ela não é por obras, ela não é por algum mérito humano, seja ele de descendência, seja ele qual for, mas sempre na Escritura, a justificação, ela é por meio da fé. E foi o que Abraão fez. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, lá no capítulo 4. Então aqui, Paulo está mostrando isso. Deus já rejeitou descendentes físicos de Abraão. Ele rejeitou aqueles descendentes que tentaram resolver as coisas pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, como foi o caso de Abraão de Abraão e Agar. E Deus escolheu, justificou e abençoou aqueles que tiveram fé na promessa. No caso, a obra não humana, né? Intervenção divina. Sobrenatural sobre a descendência de Isaac. Então, em outras palavras, até aqui Paulo está falando, Deus já rejeitou sim descendentes de Abraão, e dá a impressão que o que ele rejeitou foram aqueles que tentaram resolver as coisas do seu próprio jeito. Isso é bom guardar. Deus rejeitou a descendência de Ismael porque eles tentaram resolver do seu modo, e não rejeitou a descendência de Isaac porque foi do modo, da maneira de Deus. E a justificação de Deus, ou a salvação, é a mesma coisa. Ela não é do nosso modo. Ela não é do modo do judeu nem do modo gentio. Ela é do modo de Deus, em Cristo Jesus, pela fé. Excelente, excelente. Porque daí ele já continua o argumento justamente para falar para esses judeus, no caso, como a gente está fazendo, colocando a tese que você colocou aqui. Então Deus é injusto agora, se ele rejeitou os judeus. Como é que Deus coloca uma promessa em cima de Abraão, de Isaac, de Jacó, e rejeita pessoas, vamos dizer assim, dentro daquilo que ele colocou? Porque, Esaú era descendente de Isaac também, mas Deus não fez uma promessa em Isaac. E é nessa argumentação que ele vai continuar então falando da injustiça de Deus. Deus é injusto, né? No caso daí aqui se fundamenta a frase que eu falei, né? Deus é soberano e salva quem ele quer. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Porque agora Paulo vai apertar o argumento, que é o que você acabou de falar. O primeiro exemplo era de Ismael e de Isaac. O segundo exemplo, que vai aqui pelo verso 10, né? 9, 10 até o 13, esse próximo exemplo é o exemplo de Jacó e de Esaú, que você acabou de falar, Anderson. O que acontece ali? Agora, nós estamos vendo que esses dois, eles são descendentes do mesmo pai e da mesma mãe. Aí a coisa fica mais apertada, né? No primeiro exemplo, ele estava falando da Agar e tudo mais. Agora, aqui ele está falando de dois descendentes físicos de Abraão, e o texto grego aqui fala, né? Eles não só eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles eram filhos, como diz o texto, do mesmo ventre e gêmeos, ou seja, da mesma semente, da mesma... Não tem como contra-argumentar contra isso. Não tem. Eles são filhos totalmente gerados. O texto grego aqui até fala uma palavra, né, que vem da palavra coito, da nossa língua portuguesa, dizendo que eles vieram do mesmo namoro, né? Para abrandar, né? Da mesma noite. Exato. Eles vieram da mesma noite. Da mesma enxadada. Exatamente. Então, assim, Paulo está querendo mostrar agora isso. Mas, e aí ele mostra, né, que um foi rejeitado, a gente conhece a história, e o outro foi aceito. O verso 11 fala, né, e não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus
quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então ele está querendo mostrar que a justificação, ela não vem de forma alguma por algum mérito de descendência abraâmica ou alguma obra, algum esforço próprio do homem. A salvação, a justificação de Deus, ela depende mesmo da obra de Deus. É do modo dele e não do nosso modo. Então Deus não é... Deixa eu só colocar uma coisa aqui, Daniel, que é nesse versículo que as pessoas contra-argumentam da seguinte maneira: olha, gente, não é por obras, não é nada que exista no homem, só que o texto, ele está falando dentro desse contexto que você está falando. O texto não está falando nada de fé, porque tem gente que fala assim, Deus, ele não salva pelo aquilo que o homem, vamos dizer assim, entre aspas, faz, né? Porque até eu creio que a fé é uma manifestação que a própria graça manifesta no homem, mas isso é coisa para outro Pentecast. Sim. Mas a questão aqui não está relacionada à fé, está relacionada à obra que o próprio judeu cria e da sua própria descendência e da sua própria permanência nessa promessa de descendência que seriam a lei, essas obras da lei, que está falando nesse sentido que não foi por obras, não foi nada que eles haviam feito que Deus havia escolhido, simplesmente para cumprir a sua promessa que ele havia estabelecido em Abraão, em Isaac, dando continuidade agora em Jacó. Correto. Ou seja, o texto está dizendo que Deus tem aqui um propósito a respeito da eleição, ou seja, a escolha de Deus das pessoas, Deus tem um propósito. O texto não está falando qual é o propósito ainda. Mais adiante a gente descobre, né, que o propósito de Deus quanto à eleição é justificar e salvar, etc., aqueles que estão em Cristo pela fé. Mas aqui, a nossa ansiedade às vezes é essa. O que acontece? Quando a gente chega na frente desses versículos, a gente já começa a pensar assim, nossa, o que o calvinista, nossa, o que o arminiano, nossa, o que o beltrano, né, pensa. E a gente já começa a ficar um pouco desorientado aqui e colocar e começamos a dizer ou colocar algumas coisas no texto que o texto, ele não disse e nem passou pela cabeça do autor, Paulo, quando estava escrevendo isso, algumas das coisas que passam pela nossa cabeça. Por exemplo, Paulo jamais estava preocupado com o calvinismo e com o arminianismo. Concorda comigo? Com certeza. Era uma coisa que... Bom para ele, né? Muito bom para ele, muito bom para ele. Era uma coisa assim, que não passava na cabeça do apóstolo Paulo. Às vezes o pessoal pega esse texto e usa esse texto como se fosse assim, agora eu vou, como dizia o Sproul, né? Esse aqui é o golpe de misericórdia no arminianismo, né? Quer dizer, com esse texto vai acabar com a vida do arminiano e tudo mais. A pessoa usa esse texto assim, como se fosse uma arma, uma coisa assim, que agora eu vou arrasar. Só que o apóstolo Paulo, ele não estava pensando nesses termos. Além do mais, ele não estava aqui assim, querendo falar assim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que Deus salva alguns e rejeita outros e vou ganhar o meu debate. Não, ele estava triste, ele estava muito arrasado com isso aqui. A gente nunca pode perder o tom de Romanos 9. Ele não estava aqui tentando sair vitorioso num debate, sair por cima num debate. Ele estava aqui tentando mostrar o gravíssimo erro que os seus compatriotas judeus estavam cometendo, que Deus estava rejeitando esse povo por causa desse grande erro. E o verso 11, ele está dizendo basicamente essa questão aqui. Os judeus acreditavam que eles eram salvos por essas obras meritórias, por pertencerem à descendência de Abraão. E aí Paulo está mostrando aqui que eles nem tinham nascido, e um foi rejeitado e outro foi escolhido, independentemente de qualquer coisa que eles haviam feito. Então a única coisa que esse texto quer mostrar até agora é o seguinte, que a justificação de Deus, ela não é algo que nós podemos construir com as nossas mãos, ou que nós podemos merecer, ou temos algum mérito
destruído por nós mesmos ou por nossa descendência. Então esse texto, ele está mostrando aqui até agora tão somente isso. E a gente tem que aceitar o que o texto está dizendo, né? Ou seja, Deus, ele nunca prometeu salvar todos os descendentes físicos de Abraão, ele já rejeitou descendentes de Abraão, ele já rejeitou Ismael e aceitou Isaac, ele já rejeitou Esaú e aceitou Jacó. E aí o texto fala, né, que ele fica um pouco complicado aí, né? Fala que eu amei a Jacó e odiei Esaú. Essa menção aí é a menção do texto de Malaquias, né? Quando naquela ocasião lá, os descendentes de Esaú se tornaram o povo de Edom, né? Os edomitas. Então, ele está dizendo exatamente essa questão, que o povo de Edom, ele foi rejeitado, ele foi odiado, no sentido de que a ira justa e santa de Deus recaiu sobre esse povo, dado os problemas, né, que eles causaram para Israel. Então, é bom lembrar dessa questão aqui, que nesse texto aqui, nesse contexto, Paulo está fazendo uma menção de uma nação. Ele não está fazendo aqui a menção de um indivíduo. Ele está mencionando aqui uma situação que havia acontecido com o povo descendente de Ismael, o povo de Edom. Agora, no caso específico de Romanos, Paulo aqui, ele não está falando, ao meu ver, no meu modo de entender, ele não está falando aqui dessa questão de uma eleição coletiva, ao meu ver. Ao meu ver, ele está usando um exemplo da nação de Edom para aplicar esse exemplo para a situação específica das pessoas dos dias de Paulo, de quando ele escreve. Ou seja, em Gênesis e Malaquias, Deus aceitou Israel e rejeitou Edom. A gente sabe que Edom foi um povo que não agiu por fé, foi um opositor de Israel e tudo mais. A mesma coisa, Esaú. Mas em Romanos, a gente observa que Deus escolhe crentes e rejeita incrédulos dentre os israelitas. É isso que parece-me que está acontecendo aqui. Dentro do que o senhor está falando, tá, de Jacó e Esaú, mas eu vou pular um pouco aqui os textos, porque tem um texto aqui que é pesado aqui. Porque diz assim, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Que Ele falou de Jacó e Esaú, falou de Faraó, e essa questão aqui, Deus endurece quem Ele quer. Aí a continuação do argumento é, mas então vocês me dirão, né, os judeus, então por que Deus nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade... Isso é uma frase entre parênteses. Quem que resiste à vontade de Deus? E daí vai entrar, depois a gente vai entrar na questão que é dos vasos. Então assim, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e essa parte aqui para nós é fácil, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quer. A parte complicada é Deus endurece quem Ele quer. Porque daí, qual que é a dificuldade, vou dizer, particularmente para mim, né, de pegar isso ao extremo, pegar esse texto somente isolado e falar Deus endurece, é aquela questão de que Deus mexe, por exemplo, assim, nos sentimentos da pessoa, obstruindo a vontade da pessoa e fazendo com que a vontade da pessoa seja contrária à vontade dele. E depois falar para a pessoa, olha, você é culpado daquilo que você fez, mesmo que foi Deus que fez a vontade da pessoa ser daquela maneira. Então é nesse sentido que Deus endureceu, por exemplo, o coração de Faraó. Deus foi lá e Faraó, eu estou vendo que você pode até se arrepender, mas eu vou endurecer o teu coração para cumprir o meu propósito. Compreendeu? Ok. Olha, a gente está falando assim de tantos assuntos que daria um monte, talvez, de podcast, né? Eu espero que eu não esteja tentando simplificar demais e não esteja sendo simplista. Não, mas a gente já sabia que esse texto é bem complicado. Por isso que eu falei que talvez o tempo não dê para a gente abranger tudo, mas dá um parâmetro só para a gente
ter uma compreensão do capítulo todo, né? Legal, vamos em frente aí. Vamos pegar a ideia do argumento de Paulo rapidão e a gente chega aí. Primeira coisa, Paulo falou que Deus nunca prometeu salvar descendente físico de Abraão. E aí simplesmente ele mostra isso, que Deus já rejeitou descendentes físicos de Abraão e aceitou outros. Ou seja, Deus é soberano e faz a coisa do jeito que ele quer, e não do jeito que o judeu imaginou que fosse, né? Que ele era salvo por pertencer à descendência de Abraão. E aí ele fala, então tem injustiça da parte de Deus por Deus agir assim, né? O verso 14. E aí Paulo vai falar, é claro que não. E vai falar de dois dos atributos de Deus aqui. Primeira coisa, ele fala assim, claro que não. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem ele quer, ou lhe apraz. Então, a primeira coisa, a primeira menção aí, né? Quando Deus fala isso para Moisés, foi logo após o episódio do bezerro de ouro lá, né? Eles tinham acabado de cometer uma idolatria muito grave, muito séria mesmo, e Deus podia ter varrido aquelas pessoas ali, mas ele teve misericórdia daquelas pessoas. Então, por um lado, misericórdia é esse maravilhoso atributo do caráter de Deus. Nada vai aumentar e nada vai diminuir a misericórdia de Deus, nem mesmo as ações humanas. Né? Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E a sua misericórdia, ele está querendo mostrar aqui, Paulo, que a misericórdia de Deus, ela não está restrita aos descendentes físicos de Abraão. Então, essa é a primeira coisa. Por isso, não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Mais uma vez, Paulo está batendo na tecla que ele bate a carta de Romanos todo. Não depende de ser descendente de Abraão. Não depende de você, não depende da sua descendência, do seu esforço. Mas a sua justificação depende tão somente da misericórdia de Deus. E aí ele fala o seguinte, que ele também endurece quem ele quer. Então Deus é soberano para salvar quem ele quer, Deus é soberano para endurecer quem Ele quer. O que vem na nossa mente logo é a pergunta assim, tá bom, então, mas quem Deus quer endurecer e quem Deus quer, de quem Deus quer ter misericórdia e quem Deus quer endurecer? E aí ele vai usar um segundo exemplo, né, mostrando aí um segundo atributo de Deus, que é a questão da sua ira. Enquanto misericórdia é um atributo do caráter de Deus que ele dispensa para todo mundo que ele deseja, endurecimento é um juízo de Deus aos que resistem à sua misericórdia. Então, ele usa aqui o clássico exemplo de Faraó, né? Faraó, ele não era um homem bonzinho, né? Ele não era um cara legal, gente boa, que o Deus maldoso foi lá e endureceu o coração dele, né? Faraó era um monarca ímpio, maldoso, mas Deus, ele quis mostrar em Faraó a sua glória, sua majestade, e Deus, diante da dureza, da incredulidade do Faraó, o próprio Deus, sim, endureceu o coração de Faraó. Então, a gente precisa entender essa questão. O endurecimento de Faraó, ele foi um ato da punição de Deus para um sujeito que era o Faraó, que era incrédulo. Então Deus mesmo foi lá e endureceu o coração dele. Aí você fala, poxa, mas como pode ser uma coisa dessas? Deus foi lá arbitrariamente e endureceu o coração de Faraó? Não. Quando você vê os relatos de Êxodo, você observa ali um misto de coisas acontecendo, né? Você vê a soberania de Deus, o juízo de Deus endurecendo o coração de Faraó, mas você também vê a incredulidade do próprio Faraó, a dureza do seu próprio coração. E aí Deus finalmente vai ali e endurece o coração do monarca, ele endurece o coração do Faraó. Agora, se você olhar para Romanos capítulo 1, o que está acontecendo ali? Você está vendo pessoas também incrédulas, pessoas resistentes, e que o texto fala o seguinte, por terem rejeitado a verdade de Deus, trocando a verdade pela injustiça, o próprio Deus
os entregou a uma disposição mental reprovável, os entregou às paixões e tal, você vê que aquilo ali é um juízo de Deus. Deus santo punindo, usando a sua justiça com incrédulos. E aqui em Romanos 9, Paulo está querendo mostrar exatamente a mesma ideia. Se os judeus que estavam ouvindo a mensagem de Paulo continuassem duros como eles estavam, incrédulos a respeito da obra de Jesus Cristo, e se eles continuassem insistindo que eles seriam justificados pela descendência abraâmica, o próprio Deus iria endurecer o coração deles, o próprio Deus iria puni-los por sua incredulidade, como fez com Faraó. Ou seja, Deus é um Deus de misericórdia? Sim, Ele é. Mas Deus é um Deus que pune também o pecado e a incredulidade? Sim, Ele é. Então, se os judeus não se submetessem ao modo de justificação que Deus propõe e pensassem que era do modo deles, eles iriam ser punidos à semelhança de Faraó. Por isso o verso 18 fecha aí, né? Logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quer, quem lhe apraz. Quem Deus quer ter misericórdia, de quem Deus quer endurecer. O texto ainda não falou, mas nós sabemos nos próximos versículos, no final do capítulo 9 e no capítulo 10, aonde ele vai mostrar que a justificação é pela fé. Então, nós podemos falar o seguinte, que Romanos capítulo 9 está simplesmente enfatizando a soberania de Deus na salvação. Ou seja, Deus, o modo de Deus salvar é do jeito dele, do jeito que ele quer. E esse jeito não é por obras, não é por descendência abraâmica, mas é pela fé em Jesus Cristo. Então Deus salva do jeito que ele quer. O capítulo 10 vai falar então como que é o jeito que Deus quer salvar. Ele quer salvar crentes, ele quer salvar pessoas que pela fé em Cristo, né, se arrependem e creem no Evangelho. Então é isso. Se a gente olhar só Romanos 9, a gente pode ter uma perspectiva manca. Mas se a gente olhar Romanos 9, à luz da carta toda e da unidade de pensamento que ele está, essas tensões que às vezes existem, elas vão suavizando. Então é perfeitamente compreensível a gente entender essa questão aqui. Deus tem misericórdia de crentes, daquelas pessoas que creem, têm fé, os dá fé, e ele endurece, pune, né? Ele atua com a sua ira santa sobre aqueles que não creem nele. Nosso Deus é soberano. Paulo fala a respeito do vaso. Essa é a questão, Correto. é uma dúvida de muita gente, a questão do vaso. Sim. Esse vaso pode ser feita uma ligação também com o Antigo Testamento? Ou Paulo está falando de algo questão dele próprio ali? Ou é o Antigo Testamento mesmo? Olha só, Anderson, uma ótima pergunta essa aí. Essa questão do vaso tem às vezes trazido uma confusão, uma dificuldade muito grande para muitas pessoas. De fato, existem assim muitos detalhes aqui importantes, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais sucinta possível, porque quando chega aqui no verso 19, a pergunta é assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A ideia que Paulo está falando é mais ou menos assim: se Deus vai salvar apenas quem ele quer e não os descendentes físicos de Abraão, do que ele se queixa? Então, ele vai fazer a coisa do jeito dele. E aí aqui, o apóstolo Paulo usa o verso 20. Quando ele fala aqui no verso 20, na realidade, ele está fazendo sim uma menção, uma provável, muito provável alusão a um texto especificamente de Isaías, a dois textos de Isaías. O primeiro deles é Isaías 29:16, que diz lá, eu vou explicar o contexto lá para você entender, e o segundo é Isaías 45:9. Todos esses dois textos, nós conseguimos ver a alusão dele aqui. Você falou, Anderson, sobre a questão do Antigo Testamento aqui. Se você olhar, Paulo está fazendo uma teologia bíblica muito
interessante nesse capítulo, porque ele começa falando dos patriarcas, né, lá em Gênesis, depois ele vai falar de Êxodo, né, da questão do Moisés e de Faraó, e depois ele vai terminar aqui esse texto falando dos profetas, né? Então Paulo faz um passeio assim por todo o Antigo Testamento para mostrar para os judeus, pelo Antigo Testamento que eles criam, de que eles estavam equivocados em achar que eles eram salvos da maneira deles. E aqui no verso 20 ele fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Finalmente, essas aí são as citações que eu havia dito para você de Isaías 29:16. O contexto de Isaías 29:16 é o seguinte: naquele caso ali, os israelitas, os judeus, eles estavam entre duas grandes nações. Eles estavam ali no meio, entre o Egito no sul e entre a Síria, né, no norte. E aí Deus falava para eles assim: confie em mim, somente em mim, somente no que eu vou fazer. Mas na hora que os israelitas estavam apertados, que, vamos supor, a Síria atacava Israel, Israel corria e fazia aliança com o Egito. Quando o Egito atacava Israel, Israel corria e fazia aliança com a Síria. E Deus falou que não era desse modo. Era para eles confiarem no modo, na maneira como Deus agia. E aí Isaías 26 fala exatamente sobre essa questão. Fala assim: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao oleiro: ele nada sabe. Quer dizer, Deus estava falando assim: que absurdo, que coisa louca que vocês estão fazendo. É como se eu, o oleiro, fosse igual ao barro. É como se a obra, né, que no caso o povo de Israel, falasse para o oleiro que faz a obra: você está fazendo errado, a gente tem que fazer aliança com o Egito para ganhar da Síria, ou tem que fazer aliança com a Síria para ganhar do Egito. Você está errado, Deus. Então, nessa hora, quando Paulo cita esse versículo, ele certamente está com isso em mente, querendo mostrar assim para os judeus que quem são vocês para discutir com Deus sobre a maneira dele salvar? Ele salva do jeito dele. Ele não vai salvar descendentes de Abraão só porque são descendentes de Abraão. Ele vai salvar os da fé. E aí, é por isso que ele fala que no meio da mesma massa, do meio do mesmo povo de Israel, vão existir alguns vasos para honra e alguns vasos para desonra. Ou seja, alguns vasos, né, algumas pessoas que vão se submeter ao modo de Deus, que vão ser justificados pela fé em Cristo, esses são vasos de honra, e os outros são vasos de perdição, preparados para a ira, para a punição de Deus, porque eles não vão entregar a sua vida, né, a Cristo, ou ter fé em Jesus como o seu Senhor, Salvador, justificador, aqui no caso de Romanos. Então, esse é o dilema aqui. Ou seja, os vasos de ira são os incrédulos. Os vasos de misericórdia são os crentes, os que creem. A mesma lógica do versículo 16 a 18. Só que aqui agora Paulo está usando aquele texto de Isaías para trazer à mente daquele povo esse erro do passado, para eles não cometerem novamente esse erro no presente, especialmente agora no que diz respeito à salvação. E por isso Paulo estava muito triste e construindo esse argumento forte para mostrar para os judeus que a justificação não está na mão do homem, ela está nas mãos de Deus, e isso é pela fé. Glória a Deus, muito bom, Daniel, show de bola, excelente mesmo. Nós vamos encerrar aqui, então, para concluir aqui, dando aquela alfinetada. A salvação, então, Daniel, não é pela eleição, a salvação é pela fé, então. É pela fé em Cristo, né? Ótima questão. Olha aí, a resposta para isso é o seguinte: Deus elege crentes e Deus rejeita... Eita, glória, aleluia!
E Deus, não é por uma eleição incondicional dos judeus, gente, eu não estou falando nada aqui de debate teológico. Não é por uma eleição incondicional da nação dos judeus, né? É isso? Não. Eu brinco às vezes com alguns amigos que esses judeus aqui, para quem Paulo estava escrevendo, era uma versão antiga de alguns irmãos calvinistas hoje, né? Era uma galera que achava que já estava garantido, que já estava salvo, não tinha que fazer mais nada. Mas eles precisavam ter fé. Claro que é uma brincadeira, né? Os nossos irmãos calvinistas sabem que é pela fé também e tal. Não, aqui é a nossa... Quando a gente trata desses termos de teológicos de arminianismo e calvinismo, nós somos um podcast aqui bem irênico. A gente não é contra teologia nenhuma, né? Nós somos assim de construção, mesmo discordando, mas todos nós somos um corpo em Cristo, né? Independente de teologia secundária que segue. E Daniel, muito obrigado mesmo, gente, tá 1h30 aqui com a gente, obrigado pela disposição aí, excelente explanação, e eu tenho certeza que tirou dúvida de muita gente, e ouvindo esse Pentecast, eles vão ler Romanos 9 novamente e vão ver a dimensão que é Romanos 9 dentro dessa perspectiva que o irmão colocou aí. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um privilégio a gente estar junto aí e poder ver assim que esse texto pode ser lido por pessoas de confissões diferentes, arminianos e calvinistas, com a perspectiva correta. Ele vai mais aproximar as pessoas do que causar divisão. Não estou dizendo que todos os problemas de Romanos 9 estão resolvidos. Claro que não, seria ingenuidade, mas olhando dessa maneira, a partir do próprio texto, é possível um diálogo mais interessante, né? E ver que a coisa vai nessa direção. Só voltando uma coisa que você falou rapidinho, pode falar. Realmente, Deus não está propondo aqui uma ideia de escolha arbitrária, coisa desse tipo assim. Ele está mesmo só mostrando que ele é soberano para salvar quem ele quer. E na soberania dele, ele quis salvar crentes, quem crê pela fé em Cristo, e rejeitar ímpios. É isso aí. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui com vocês. Tá bom? A honra foi toda nossa, né? Uma benção mesmo. Então, com a oração final aí, com a benção apostólica final, nosso evangelista Gilian Amaral. Um abraço, Daniel. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aí. Quando quiser, nós vamos ter enorme prazer em recebê-lo de novo aí. Aprendi muito. Não participei muito hoje porque fiquei só ouvindo. Peguei muita coisa bacana aí. Que estava em dúvida. Obrigadão mesmo, tá, cara? Foi muito bom, irmão. Fico feliz, Gilian, de ver você falar isso. Conta conosco. Sempre que eu puder ser útil ao Pentecast, conta comigo, tá bom? Tamo junto. Beleza. Um abraço, galera. Deus abençoe a todos vocês aí. Que o amor de Deus, nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, um abraço. Amém. Abraço. Valeu. Amém.